Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém? Bem-vindos à exposição da carta de Paulo à igreja na cidade de Colossos. Temos caminhado aos domingos na exposição desse texto e vamos andar um pouco mais hoje à noite, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta à medida que caminharmos na exposição, para que você não perca o raciocínio, já que é um texto muito complexo e extremamente importante para a nossa caminhada cristã. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Deus Pai, no caso, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração, conduze-nos com a tua graça, com a tua misericórdia, fortalece nossa fé. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas mais belas no pastorado é ver uma pessoa entender o evangelho. Quando uma pessoa começa a caminhada cristã e percebe a graça de Deus, o toque de Deus na sua vida, na sua história, e ela passa por esse novo nascimento, esse novo momento, esse despertar. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Nós, pastores, voltamos para casa quando isso acontece, depois das conversas nos gabinetes, depois dos cultos, com o coração jubiloso. Por outro lado, não existe coisa mais triste do que ver aqueles que caminhavam na fé cristã e estavam indo bem e começam a dar ouvidos às vãs filosofias, à má teologia, e começam a se distanciar da pureza do evangelho, da plenitude de Cristo, da beleza da comunhão com o Senhor, e acabam, muitas vezes, perdendo o privilégio dessa caminhada com o Senhor. Isso entristece, porque você sabe o resultado disso. E com o passar dos anos, você já pode até adivinhar o que vai acontecer. É algo que gera uma relação de causa e efeito na vida das pessoas que o Evangelho já disse que isso iria acontecer, mas que
é interessante como as pessoas voltam aos mesmos erros, tentando encontrar ou descobrir ou viver respostas diferentes. Isso não vai acontecer. Quem comete o mesmo erro terá o mesmo resultado. O mesmo erro, o mesmo resultado. Essa é a preocupação do pastor Paulo, escrevendo à igreja na cidade de Colossos. Lembrem-se, ele está escrevendo para cristãos. E ele está preocupado porque ele recebeu o relato do pastor da igreja, chamado Epáfras, que havia sido treinado pelo apóstolo Paulo, tinha feito o seminário onde Paulo era diretor, professor, capelão, vindo má teologia. Alguns irmãos na igreja estão ouvindo péssima filosofia de vida, alguns irmãos estão voltando ao legalismo judaico. E Paulo então senta e escreve inspirado pelo Espírito Santo, e o desafio de Paulo serve para todos nós hoje. Cristo, somente Cristo. Não acrescente nada à sua caminhada cristã, não perca o alvo, não perca o modelo. Olhe para Cristo, olhe para Cristo e para Cristo somente. Por quê? Por quê? Ele começa a dizer no versículo 13, porque Deus, no seu grande projeto, no seu grande planejamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aprove a esse Deus maravilhoso nos tirar do império das trevas. Isto é fundamental para a nossa caminhada, saber de onde saímos, das garras de quem fomos resgatados, do príncipe da potestade do ar, diz o autor, quando escreve também para a cidade de Éfeso. Em Efésios capítulo 2, Paulo usa o mesmo argumento. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Esse é o sentido do pecado. O pecado é morte, morte é separação. Ele diz, nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, nós havíamos nos separado de Deus e fomos parar nas garras do inimigo das nossas almas. Começamos a cumprir a agenda do inimigo das nossas almas, de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Quem se aproxima dele, das obras dele, vai perder. Lá no Rio de Janeiro, quando você é assaltado, geralmente se usa essa palavra, perdeu. Perdeu. Você já sabe que o ladrão está ali do seu lado e que você realmente perdeu. Quando nós pecamos e distanciamos de Deus, perdemos. A morte é a separação do corpo da alma, a morte é a separação do indivíduo da sua família, da sociedade. A morte é a separação, quando falamos eternamente, do homem de Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. Nós nos distanciamos de Deus e Paulo diz assim, mas Deus, na sua riqueza de misericórdia e graça, nos resgatou desse império das trevas. Você se separou de Deus por causa do pecado, foi parar nas garras de Satanás, na agenda de Satanás, na tristeza de Satanás, na má filosofia de Satanás. Mas esse Deus teve um plano para nos resgatar. E ele nos tira das mãos desse império das trevas. E ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É como se ele falasse da mudança geográfica, e ele usa uma palavra grega aqui para isso. Não é apenas uma mudança espiritual, nós mudamos de corpo e alma. O que acontece na nossa vida, quando o Evangelho nos alcança pela graça, pela misericórdia do Senhor, é uma mudança completa. Você não é um cristão apenas de alma, você é um cristão corpo e alma. Você não é um cristão apenas de corpo, você é corpo e alma, você é por inteiro. Deus não aceita pedaços, parcelas. Ele se deu por inteiro para nos resgatar por inteiro. E aí, aquela igreja na cidade de Colossos não havia entendido isso. Ele escreve como uma preocupação muito grande. Meus irmãos, é como se Paulo dissesse, vocês estão entendendo o que aconteceu na vida de vocês? Vocês entendem que vocês foram arrancados do inimigo, do império das trevas? Vocês conseguem conceber a beleza dessa obra de Deus? O inimigo não tem mais poder sobre as suas vidas.
Ele não pode mais ceifar a sua alma, ele não pode ditar a sua agenda. O inimigo, ele não tem mais autoridade sobre vocês. Vocês saíram desse império, vocês não são mais cidadãos do mundo do pecado. E ele, preocupado com isso, diz: nós temos nele, no reino do Filho Jesus Cristo, a redenção e a remissão dos nossos pecados. Percebam, o artigo está bem definido. Nós não temos uma redenção, nós temos a redenção. Nós não temos uma remissão, nós temos a remissão. É uma obra completa, de uma vez por todas. E, a partir do momento que somos libertos, nosso vocabulário muda. Dá uma olhada para você ver, por exemplo, as características de Mateus capítulo 27, daqueles que estão no reino das trevas. Vamos lá para Mateus capítulo 27, verso 43 em diante. Mateus capítulo 27. Jesus está na cruz, aqui em Mateus capítulo 27. E diz o texto que nesse momento de crucificação, versículo 39 em diante, para melhorar. Mateus 27, 39. Os que iam passando olhavam para Jesus, Jesus está crucificado, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Perceba, pessoas que haviam ouvido a mensagem de Jesus, usam a mensagem de Jesus contra Jesus. E ele está crucificado ali. De igual modo, verso 41, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, veja como uma péssima religião, mesmo que seja histórica, pode levar uma pessoa à perdição. Vou repetir para que um bom entendedor entenda o que eu estou dizendo. Mesmo que uma religião que seja histórica, ela pode se distanciar de Cristo e se tornar uma péssima religião. Os principais sacerdotes diziam, versículo 42, salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-te? É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Verso 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Percebe? Volta lá para Colossenses capítulo 1. A redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados passou pela morte de Cristo, o inocente, por nós, pecadores, na cruz do Calvário. Ele foi chicoteado, ele foi escarnecido, ele foi blasfemado, ele sofreu todo tipo de atrocidade, de maneira inocente, para pagar o nosso preço, o preço do nosso pecado. Por amor a nós, o Deus Criador morrendo pelas criaturas, graça, antes que eu e você existíssemos fisicamente, historicamente, ele já sabia por quem estava morrendo na cruz do Calvário. E Paulo escrevendo diz, irmãos, nós fomos arrancados desse império das trevas, foi pago alto preço. E como se houvesse em Paulo uma preocupação para dizer, vocês entendem quem morreu por nós? Ele começa a descrever as características de Cristo. E ao descrever as características de Cristo, a partir do verso 15, ele traz à igreja a consciência de com quem estamos ligados, relacionados, e de quem somos servos, amigos e filhos ao mesmo tempo. Será que vocês entendem, diz Paulo, que ele é, olha o verso 15, a imagem do Deus invisível? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é aquele que em todas as coisas foram criadas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É desse que nós estamos falando. Ele é que morreu na cruz por nós. Ele é quem dirige toda a nossa história. Ele é quem nos transportou do império das trevas na grande obra de salvação da Santíssima Trindade planejada para nos
alcançar. Nós saímos das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, do ódio, da inveja para o amor, da tristeza para a alegria. O Deus que criou todas as coisas, que reina soberanamente sobre tudo, Ele nos chama a uma nova vida. Isso é graça. Você não fez nada, você não empreendeu nenhuma grande obra, você não fez nenhuma grande doação, porque seria simplesmente inútil. Porque o poder era grande demais. E ele continua, ele nos dá a redenção, ele nos resgata. E ele continua, nele, que é antes de todas as coisas, tudo existe debaixo do seu poder, tudo subsiste. Se choveu hoje em Brasília é porque Deus mandou, se vai fazer sol amanhã cedo é porque Ele vai mandar o sol nascer. Não tem poder humano que faça isso. Não tem poder humano que tenha algo comparável com o poder de Cristo Jesus. E assim Ele nos resgata. Ele nos dá liberdade, sentido da palavra redenção. Ele nos dá perdão, sentido da palavra remissão. Bom, a partir disso, que esse Deus que é acima de todas as coisas, Ele continua dizendo, quem somos nós? Versículo 18. Nós somos essa igreja. E aí ele faz uma declaração que algumas pessoas têm muita dificuldade de entender ao longo de toda a história da teologia. E é uma declaração realmente muito complexa. Olha só, ele é a cabeça do corpo da igreja. Complexo, né? Será que é difícil entender? Precisa desenhar? Existe outra cabeça na igreja? Existe outro que manda na igreja? Existe autoridade superior à de Cristo Jesus na igreja? Alguém mais morreu e ressuscitou na cruz do Calvário por essa igreja? Alguém mais tem a palavra final nessa igreja? Quem é que pode usurpar algo tão sublime como a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus? Será que é tão complicado entender que Ele é o Senhor de tudo que vemos e chamamos de igreja no mundo inteiro? Por que alguém pode rogar para si esse título? De onde se tira essa inferência teológica de que uma pessoa comum, mortal, pode ser o cabeça da igreja? Como é que a igreja de Jesus olha para isso e aceita com ar de só menos importância? Como se isso não fosse ofensivo àquele que é. Ele é. Ele não emprestou esse título para ninguém, nem um bispo, nem um apóstolo, nem um pastor, nem um cardeal, nem um papa. Não se tira aquilo que só Cristo é. Mas as vãs filosofias estão por aí. Eu já vi na internet gente dizendo, já fui pastor, já fui isso, já fui aquilo, e negando os princípios mais elementares da fé cristã e levando pessoas ao abismo, esquecendo da obra maravilhosa de Jesus, única, exclusiva. Eu não quero ofender ninguém. O evangelho não é romântico, ele é realista. A verdade é a verdade. Porque a verdade de Jesus liberta. Eu sei a quem eu estou ligado. Esta igreja está sob a liderança de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Pastores vão, vêm. Missionários vão, vêm. Ele é eterno. Um dia nós estaremos aqui comemorando os 100 anos do pastor Leonardo. Estou firme e forte. Mas todo homem passa. Só Ele é eterno. Não confie a sua espiritualidade, a sua vida, seu compromisso, sua segurança, sua libertação espiritual a homem ou organização alguma. Ele está acima de tudo e todos. Ele é o Senhor.
E Paulo, então, escrevendo isso, ele diz: Ele é essa cabeça, Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda plenitude. Não é algo parcial, Ele reina sobre tudo. Tudo, nossa saúde, nossas finanças, nossa família, nossa política, nossa economia, Ele reina sobre tudo, Ele tem um projeto em tudo, Ele permite aqui, Ele permite acolá, tem hora que a gente entende, tem hora que a gente não entende, mas uma coisa, o coração do cristão tem que ter plena convicção, Ele está no controle de tudo, e Ele sabe o que vai fazer, mesmo que não entendamos, ou às vezes até a gente não concorda, mas se submete, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Ele é o rei, nós somos súditos. E daí ele continua dizendo que nele foram criadas todas essas coisas, sejam coisas visíveis ou invisíveis, porque Ele também é o Senhor que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ninguém mais morreu na cruz para nos trazer a paz, só Cristo, por meio dele, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A palavra aqui de reconciliação é como se Cristo falasse assim: estou resgatando vocês das revoltas. A reconciliação só acontece quando a briga aconteceu antes, ou não? Você só reconcilia quem está separado. Nós estávamos separados e Ele veio nos reconciliar. Ele veio nos trazer de volta. E o poder é tão grande que Ele reconcilia aquilo que é do céu, aquilo que é da terra. Aquilo que é visível, aquilo que é invisível. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é muito poderoso. Mas como a igreja está indo embora, nós já vimos isso aqui pela filosofia, capítulo 2, pelo legalismo, por gente que estava adorando anjos, por gente que estava se fixando em visões, sonhos, sinais. Ele diz: não percam de vista a Cristo e a Cristo somente, porque Ele mudou a nossa vida. Olha o versículo 21. A vós outros que também outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Sabe o que significa obra maligna aqui? Sabe qual é a característica da obra maligna? É a desagregação do pecado que o pecado causa nos relacionamentos. O pecado vem para gerar estas obras malignas no nosso coração. Quando há muita briga, intriga, partidarismo, facção, dissensão, inveja, quando há muita crítica e essa crítica destrói o outro, machuca o outro. Esse é o sentido dessa palavra aqui. É a ideia de que estas obras do entendimento agora foram deturpadas pela ação do inimigo. E a pessoa começa a cair nas armadilhas de um raciocínio que ela usa de maneira aguçada para destruir o outro. Ele trama o mal. Provérbios diz: cuidado para andar ao lado, quando você anda ao lado de gente que trama o mal. O Salmo 1 diz: cuidado com quem você está andando, não sente na roda dos escarnecedores. São esses que tramam o mal. São esses, como diz Paulo, que transformam a verdade em mentira. São esses que negociam os valores mais absolutos da fé. Que diz: não, o mundo não é preto e branco, não, tem o cinza. Tem o mais ou menos. Eu te amo em parte. Já pensou você fazendo um casamento? Você ama a sua esposa em parte. E você promete amar o seu marido em parte. O que você acha? Amor, a Bíblia diz, sacrificial, se dá na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. E Paulo está preocupado. Ele nos libertou disso. Nós éramos inimigos do entendimento. Inimigos por causa das obras malignas.
Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou. Como? No corpo da sua carne. De que maneira? Mediante a sua morte. Para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa palavra apresentar perante ele é uma palavra na língua grega muito interessante, porque é uma palavra que significa colocar-se de pé ao lado de outra pessoa e apresentar essa pessoa a alguém. Quando Jesus estava na cruz, Jesus olha para João e diz assim: mulher, eis aí teu filho. E diz para João: eis aí a tua mãe. Essa é a palavra grega usada naquele contexto que aparece aqui. Jesus estava preocupado com Maria, com o futuro de Maria, pega o seu discípulo João e diz: cuida dela. Cuida dela. Muito bonito esse gesto de Jesus, que, por sinal, nunca ensinou ninguém a orar para Maria. Só nos ensinou o Pai nosso que estás nos céus. E aí nós olhamos para esse momento e pensamos: que coisa linda, vai chegar o tempo em que o próprio Cristo irá nos apresentar ao Pai. Você não vai chegar diante do Pai, eu não vou chegar diante do Pai depois da nossa vida aqui, e vamos nos apresentar. Olá, Deus Pai, eu sou Leonardo. A obra é tão grande, a relação é tão santa, que só vou entrar na presença dele se eu for apresentado por alguém, e esse alguém é o próprio Cristo. Ele vem para nos apresentar perante Deus santos. A palavra santo significa separado para Deus. Inculpáveis, porque ele carregou a nossa culpa na cruz do Calvário. E irrepreensíveis, porque Cristo morreu e pagou o preço por nós. E não tem ninguém que possa te repreender mais, porque Cristo satisfez essa obra de reconciliação. E aí Paulo, preocupado com isso, com aquela igreja, diz: mas vocês têm uma responsabilidade. Versículo 23, se é que permaneceis na fé. Aqui não é uma dúvida acerca da salvação, porque em nenhum outro lugar da Escritura Sagrada existe dúvida sobre a obra de salvação. Ninguém perde a salvação na Bíblia. João capítulo 10, verso 28 em diante, Jesus diz, eu salvei, quem está salvo está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas ele está chamando a igreja aqui à perseverança na caminhada cristã, porque você pode, durante a caminhada cristã, como eu disse no começo, se desviar, dar ouvidos à péssima teologia, dar ouvido a todo tipo de construção de pensamento histórico que te distancie de Deus, da simplicidade do Evangelho. A igreja tem cabeça, a cabeça é Cristo, a igreja é dele. Não se distancie disso. Paulo diz: mesmo que venha um anjo do céu, escrevendo aos Gálatas, que pregue um evangelho, que vá além do evangelho, mesmo que seja um anjo vindo dos céus, ele usa a palavra grega anátema. Sabe o que significa anátema? É chutar uma pessoa para fora. Não aceite que essa pessoa conduza você para longe do evangelho. Daí, versículo 23, se é que permaneceis na fé. Como é que eu sei? Paulo está caminhando para a conclusão do seu raciocínio no verso 23. Como é que eu sei que eu estou, de fato, alicerçado e firme na fé? Simples. Quando eu não me deixo afastar, verso 23, da esperança do Evangelho. É quando o Evangelho me ensina a olhar para trás, para aquilo que Cristo fez, a olhar no presente aquilo que Cristo tem feito, quem eu sou diante dele, e também a olhar para o futuro. Eu não sou mais um perdido. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou e sei para onde estou indo. Eu vim da vontade de Deus, da obra reconciliadora de Deus, sou um reconciliado por Deus e estou indo para morar com Deus pela eternidade. Então, isso me dá tremenda
segurança, essa esperança do Evangelho. Mas aonde eu vou encontrar o Evangelho? Paulo diz, o Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aquele que ministra, aquele que ensina, aquele que deseja que a igreja não vacile na sua caminhada. Então, quando nós percebemos toda essa proposta daquilo que Cristo fez por nós, a leitura da nossa história e o cuidado das armadilhas que estão por aí, Paulo está deixando muito claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Cristo Jesus quer ser o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é Jesus. Ele não pode ser negociado por ninguém, por nada, por nenhuma tradição, por homem algum, por nada. Cristo está no centro. E quando Cristo está no centro da nossa história, da nossa fé, nós não tememos mal algum. Quando Cristo está no centro da nossa história, tudo que ouvimos tem que passar pela peneira do Evangelho de Jesus. Se eu estou na faculdade, se eu estou no colégio, se um professor diz alguma coisa, se uma professora diz uma outra coisa, se Cristo é o centro da minha vida, eu passo aquilo que está sendo ensinado, proferido, pela peneira do Evangelho, não é pela peneira da religião. Não é porque o pastor disse, o bispo falou, fulano falou, não. É porque Cristo deixou o Evangelho claro e revelado para nós. Eu não vou abrir mão disso. Essa inimizade, esse ódio, essa forma de guerra é do inimigo, não é da igreja. A igreja não tem que proclamar guerra santa, briga contra ninguém. Nós respeitamos o desejo, a fé, a inclinação de quem quer que seja. Mas também queremos ser respeitados em amor. Em amor. Não há no coração do cristão e não deve haver inimizade alguma. Partidarismo, vanglória, orgulho, nada disso. Apenas Cristo. Cristo, somente Cristo. Tá bom, pastor Leonardo, o que a gente leva para casa? Eu gostaria de propor alguns compromissos. Eu gostaria que você pensasse nesses compromissos. E eu percebo que o Evangelho, ele traz um convite a uma decisão. Se você está entrando pela primeira vez na igreja, saiba que o Evangelho faz isso. O Evangelho, quando a gente escuta o Evangelho, ele diz assim, você precisa tomar uma decisão. E Deus começa, né, a falar ao nosso coração. Então, eu queria te propor algumas coisas. Em primeiro lugar, por causa do momento que a gente vive, século XXI, recuse o tempo investido com a informação inútil. Não perca tempo com informação inútil. Invista mais tempo na presença pessoal sua com Jesus, na sua vida devocional diária. Leia a palavra, tire um tempo para orar e falar com Deus todos os dias. Eu sei que você já ouviu isso centenas de vezes. Mas é um ato de abandonar a informação inútil e assimilar a informação importante. Segundo, consagre o seu pensamento a Cristo Jesus e tire da sua mente tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando algo vier à sua mente que desagrada a Deus, ore, deixa de lado e busque aquilo que agrade ao Senhor. Terceiro, não diga, não use os seus lábios para a difamação. Use os seus lábios para proclamar o amor, mas não negocie a verdade. Não negocie a verdade. Eu respeito porque você pensa diferente, mas eu quero deixar bem claro que eu também gostaria de ser respeitado por pensar diferente. Estamos conversados? Cristão do século XXI vai ter que se posicionar. E isso é duro. Recuse falar mal do irmão ou da irmã. A igreja tem que ser um lugar aprazível, amoroso e perdoador. Negue veementemente toda a proposta onde Cristo não é o centro, não tem a primazia,
a verdade pela verdade. Não incentive qualquer tipo de partidarismo. A igreja, ela tem diferentes cômodos. Tem igrejas maravilhosas que são de uma linha um pouco diferente, que tem outros títulos, mas o Senhor continua sendo Senhor de todas elas. Aquelas que se curvam diante do Evangelho. Existem igrejas que não são tão boas assim, mas se você conhece o Evangelho, saberá diferenciar uma da outra. Abandone o caminho da vaidade e da vanglória que o mundo propõe. Nós não fomos chamados para criar seguidores para nós fomos chamados para seguir a Cristo. E temos que fazer aquilo que André fez com Pedro. Ao descobrir a Cristo, André corre até o seu irmão Pedro e diz: Pedro, vem seguir a Cristo. Hoje em dia, André diria: Pedro, eu descobri a Cristo, comece a me seguir. Dê um like na minha publicação. Recuse a primazia do dinheiro, da avareza da alma. Recuse imaginar que tudo é uma relação financeira. Deus é o dono do ouro e da prata. Peça sabedoria para administrar bem os seus recursos, mas mostre ao mundo o caminho do altruísmo, da generosidade, das boas obras. Seja diferente. Não apenas ore pelo necessitado, ajude a igreja a ajudar o necessitado. Sê tu uma bênção. E, por último, abandone qualquer posição pecadora e confortável do conformismo, dos valores desse mundo. Retorne à primazia de Cristo e o projeto original de Cristo Jesus. Faça diferença na sociedade como um cristão. Seja um influenciador da sociedade e não um influenciado pela sociedade. Aonde você estiver, na sua casa, conduza a sua família à presença de Cristo. Na escola, conduza os seus amigos à presença de Cristo. No trabalho, conduza seus colegas à presença do Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas estão clamando por isso. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo, precisando de ouvir o Evangelho de gente amável, educada, que se posiciona com respeito, com carinho e que se torna um mensageiro da paz. Cristo, somente Cristo. Não pregamos religião, pregamos a Cristo crucificado. Ressuscitou, foi assunto aos céus e um dia voltará. Amém? Ele reina sobre tudo e nós vamos cantar isso. Eu queria que, durante essa música que vocês conhecem muito bem, você pensasse na música e cantasse com a sua alma. A igreja se reúne para cantar para Deus, para glorificar a Deus e para ser conduzido por Ele na meditação do teu Evangelho. Nada tema, confie em Cristo Jesus. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar.
Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a ti, Jesus, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Queria que você pensasse aí nesse momento de oração sobre sua caminhada. Leva para casa que Cristo está ao teu lado. Querido irmão, querida irmã, volta para casa sabendo que você não está sozinho nas suas lutas, nos seus sonhos, nos seus projetos. Cristo se importa com a sua vida. Você nunca está sozinho. Fale com Ele. Aproveite o privilégio da oração. Não permita que ninguém seja o seu intermediário. Fale diretamente com o Pai, em nome de Jesus Cristo. Foi pago alto preço na cruz para te dar essa liberdade. Ore, clame, busque, agradeça. E você verá coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de conhecer o Evangelho que traz essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, pela certeza de que nem a morte tem poder sobre nossas vidas, porque o Senhor já pagou o preço dela e nos garante a ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos ao entendimento
O Senhor colocou no nosso coração um perdão nos nossos relacionamentos. E o Senhor nos chamou para sermos uma igreja unida, forte, transformadora, que glorifica o Teu nome e a Ti somente. Por isso, Deus, derrama a Tua graça, Tua misericórdia, Tua providência sobre cada irmão e irmã, sobre cada família aqui representada, Deus. Nos dê a alegria de vivermos esse evangelho libertador, transformador e eterno. Oh Deus, que a nossa religiosidade não seja apenas aparente social, mas que possamos de fato proclamar a reconciliação do Senhor com o Senhor e para o Senhor, pela obra de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Abençoa-nos. Oramos agradecidos. Em nome daquele a quem oramos, nosso Senhor e Salvador,